Oi gente, eu sou a Mika e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog de leitura. E o livro escolhido foi Chama de Ferro, que é o segundo livro de Quarta Asa. O primeiro livro me destruiu assim por completo, entendeu? Eu vou colocar pra vocês a minha reação lendo a última página do livro. Tô com muitas expectativas pra esse livro. Confesso que eu estou com medo porque ele é bem grandinho. Eu coloquei como meta ler 150 páginas por dia. Então a divisão ficou mais ou menos assim, e fazendo nessas contas, eu demoraria 5 dias para ler. Ou seja, hoje é segunda-feira e eu terminaria na sexta-feira. Não quer dizer que eu vá ler assim. Pode ser que eu leia mais e pode ser que eu leia menos também. Então já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho das notificações. E deixando aqui nos comentários que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Cheguei na página 87, falta um pouquinho pra mim cumprir a minha meta do dia, que seriam 150 páginas. Mas assim, gente, tá maravilhoso o livro, entendeu? Eu achei que ia demorar mais pra me reconectar com o universo novamente, porque passou bastante tempo que eu li Quarta Asa, mas assim, tá encaixando tudo perfeitamente. Rebeca, para de citar um personagem, tá me deixando com gatilho de Quarta Asa. Gente, assim, ao mesmo tempo que eu tô muito ansiosa pra conhecer a irmã do Liam, eu assim, tô meio chateada. Eu realmente espero que ela não seja uma pena no saco que deixa a Violet ajudar ela. Porque assim, gente, ela é a cópia do Liam. Gente, eu cheguei na página 150 e assim, eu odeio muitos personagens, tá? Principalmente o pai do Dan e aquele tal de Varys, não sei, aquele homem, aquele lixo. Nossa, eu tenho ranço dele, ódio dele, odiei. E eu fiquei curiosa com uma coisa, porque o Tarn fala assim: que bom que decidiram não me revistar. Aí a Violet pergunta: estamos carregando 3 pontinhos. Aí ele responde: estamos. Estamos carregando o quê? Tô curiosa. Gente, agora deve ser umas 3 e pouca da tarde, não sei mais ou menos. E eu ainda não li hoje, mas eu vou comer alguma coisa porque eu tô morrendo de fome. E vou ler. Não, assim, a Violet só sofre nesse livro, né? Porque primeiro ela vai quase de arrasta. Aí depois aquele tal de Varys lá fica revistando ela pra ver se ela tá levando alguma coisa escondida pro Xaden. Toda vez que a Violet encontra o Xaden, ele tá literalmente sem camisa. Toda vez, toda vez. Gente, tô ficando nervosa que ela fica de cu doce com ele. Primeiramente, eu queria pedir desculpa por ter sumido ontem. Mas eu não li, gente. Juro, eu não li. Eu falei que eu ia ler. Gente, eu li 36 páginas pra não dizer que eu não li nada. Mas, gente, me tira uma dúvida aqui. Só sou eu que não confio nessa tal de Jessinha? Ou eu tô ficando maluca? Gente, eu preciso comentar uma coisa com vocês aqui agora. Estava bem de bolando, chama de ferro quando eu entro no Instagram. E o que me aparece? Boys of Tommy vai virar uma série pela Prime. E se eu falar pra vocês que eu não li nada, vocês acreditam? Cheguei em casa agorinha, vou comer, vou tentar ler alguma coisa e depois eu vou pra faculdade. E é isso, gente. Então eu não vou ler praticamente nada, ou seja, eu não vou ler em uma semana. Oi, gente, agora devem ser umas 5 horas da tarde. Eu não consegui ler hoje novamente, porque eu fui pro aniversário. Mas agora eu cheguei, eu tô sozinha em casa, tô no meu momento. Eu vou colocar um sprint de 2 horas pra mim ler, pra ver quanto que eu leio. Porque eu tô bem atrasada na leitura, da minha meta era ler até amanhã, no caso, sexta-feira. Mas eu não vou conseguir, eu não tô nem em 30% do livro. E é isso. Gente, o Turn, ele é pó da cara.
Isso é porque ele é um dragão. Você imagina ele humano. O melhor personagem, sem sombra de dúvidas. Que raiva desse livro. Que raiva. Eu acho incrível que quando eu tô começando a esquecer o quanto eu odeio o Dan, a Rebecca vai e me enfia ele na história e me faz lembrar por que eu odeio ele. O que mais me dá agonia é saber que a Rihanna, ela tá indo pro caminho certo, mas ao mesmo tempo ela tá indo pro caminho totalmente errado. Como assim ele sabe de tudo? Não. De alguma coisa errada. Como ele descobriu? Amei o fato da Violet simplesmente achar que ninguém percebeu que ela tá apaixonada pelo Zayden. Nossa, mano, o Dan, nossa, véi, que filho de uma boa mãe pra não tá dizendo o contrário, né? Gente, puta merda. Gente, não reviveram o Jack, não. Meu Deus do céu. Às vezes eu fico me perguntando como que a Rebecca conseguiu escrever um casal que tem tanta química igual a Violet e o Zayden. Porque assim, gente, como? O que foi isso? Tô em choque. Não acredito. Quais as chances de ser ela? Quais? Bom, gente, eu parei no capítulo 29, quase em 50% do livro. Hoje eu li 118 páginas, assim, eu tô feliz que eu li mais do que os últimos dias, né? E é isso, até amanhã. Beijo. Oi, gente, agora são 1 e pouca. Eu vou fazer meu cabelo. Eu vou levar meu livro pra mim ler. Só que eu provavelmente não vou gravar lá minhas reações, porque eu tenho vergonha. Mas assim que eu chegar em casa, eu atualizo vocês sobre o que eu li. Bom, gente, eu acabei não cumprindo minha promessa. Eu não voltei aqui pra atualizar vocês do que eu tinha lido. Mas assim, eu li bem pouquinho. Eu li umas 20 e poucas páginas depois que eu fui fazer meu cabelo, né? Depois que eu cheguei, eu não li mais. E eu acabei saindo, fui pra festa na minha cidade aqui. E eu cheguei agora, são 1 e pouca da manhã. Eu não tô com sono nenhum. Então eu vou ler um pouquinho aqui. E qualquer coisa eu atualizo vocês se acontecer alguma coisa muito interessante. Gente, eu vou tentar ler até a página 395. Eu estou na página 359, então eu tenho 36 páginas pra mim ler. Eu acredito que eu vá conseguir ler, mas também não vou ficar me forçando não. Não, assim, né? A Violet não tem 1 minuto de paz, porque ela respira, alguém morre. Ela pisca, alguém morre. Suspeito o Jack salvando a Violet. Eu esperava qualquer pessoa, menos ele. Mano, não acredito que ele fez isso. Como que o Nolan foi capaz de fazer isso com a Violet? Gente, eu falei, né, que eu ia ler até o capítulo 34, né, e deixar pra ler do 35 pra frente, né, amanhã. Mas eu não vou conseguir, porque assim, o jeito que terminou o capítulo 34, meu Deus, preciso ver o que vai acontecer. Finalmente o Dan fez alguma coisa que presta. Mas assim, gente, eu não consigo superar a morte do Liam, tá? Pra mim é um tópico sensível. E a Rebecca ter colocado ele no livro com a Violet vendo ele, não tem como. Gente, eu achei que ia conseguir continuar, mas eu não vou, porque eu já tô ficando com sono, já tá me dando dor de cabeça de tanto que eu já chorei por causa do Liam, tá? Eu parei no capítulo 35. Oi, gente, hoje é segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Eu já tô assim umas 2 semanas com o livro e eu realmente travei. Semana passada eu tirei pra mim ler outro livro, eu peguei A Razão do Amor, Dali Hazard pra mim ler, porque eu tava sentindo que eu ia entrar em ressaca literária e eu não queria isso. E agora eu vou voltar pra Chama de Ferro. Eu pretendo terminar ele antes de quinta-feira, porque aí eu edito esse vídeo e posto pra vocês na quinta e final de semana eu vou viajar, então eu vou pegar outro livro pra mim poder levar. Falar pra vocês, ainda bem que a Violet matou. Eu acho que o nome dele, gente, eu acho que agora eu sei pronunciar. Varish. Eu acho que é assim que fala. Ainda bem que a Violet matou ele. Assim, gente, eu tô meio com medo. Eu não sei se eu acredito na mãe da Violet, se eu perdoo ela, ou se eu não gosto dela. Não consigo escolher qual o sentimento que eu sinto por ela. Gente, eu cheguei agora na parte 2 e eu espero de coração que o livro comece a, tipo, andar mais, acontecer as coisas. Porque o que quase me deixou em ressaca foi porque esse começo do livro parecia que não andava. Ficou 400 páginas parado no mesmo lugar, praticamente. Tipo, não evoluía. Parecia que eu tava no começo desde sempre. Então eu espero que realmente a parte 2 ela seja um pouco mais acelerada e aconteça mais coisas. O plot twist, não sei.
Oi, gente. Infelizmente eu não consegui ler mais cedo. Agora devem ser quase umas 11 horas da noite e eu tô lendo só agora. E eu vim falar com vocês que eu realmente não gravei cedo porque acabou a luz aqui em casa. E assim, tava um calor, gente, mas um calor insuportável. Meu celular descarregando e não tinha como eu gravar pra vocês. Aí eu peguei pra ler só agora mesmo. Eu fiquei em choque que a Violet tenta mentir pro Jaden e não funciona. Gente, vocês vão me julgar se eu falar que eu tô achando essa Cat uma vagabunda? Como assim, gente? Tô entendendo nada, nada. Gente, isso vai dar muita merda, meu Deus do céu. Ninguém sabe que o Brennan é o Brennan, que ele trocou de nome. Ninguém pode saber que ele é irmão da Violet e ela chamou o nome dele. Rebecca ousar matar o Ridoc, eu paro de ler. Eu acho assim incrível como que a Rebecca conseguiu fazer a construção da Imogen, porque assim, no primeiro livro eu não gostei muito dela não, porque, né, ela não confiava na Violet e tal, e agora no segundo livro ela é uma das melhores personagens. Ela teve uma evolução absurda. Gente, por favor, me digam que eu não sou a única que tenho ódio da Cat. Porque, gente, mana, se valoriza, entendeu? Se o macho não te quer mais, procura outro, fica correndo atrás do macho dos outros não, fia. Assim, ignorem aqui, tá? A mudança de áudio, porque o microfone foi de arrasta. Mas assim, gente, cara, o Zayden, ele é maravilhoso. Gente, que homem, que homem. Gente, finalmente a famosa frase: minha casa, minha cadeira, minha mulher. Gente, vocês não têm a noção do quanto eu amo a Violet, cara. Ela calou a boca da Cat, assim, com uma frase, com uma frase. E aqui tá uma coisa que eu pensei que eu nunca mais fosse falar depois de Quarta Asa, que é que eu, infelizmente, vou ter que concordar com o Dan em uma coisa que ele fala. Que ele fala que até ele se apaixonaria pelo Zayden por causa da declaração que ele fez pra Violet. Aí eu faço a pergunta: quem não se apaixonaria pelo Zayden? Aquele homem é perfeito, ele não tem defeitos. Na verdade, o único defeito dele é não existir de verdade. Gente, assim, não sei se só sou eu, mas eu acho que esse negócio de erguer as edges ainda vai dar alguma merda, entendeu? Vai dar algum problema. Porque tá muito fácil, muito fácil. Gente do céu, não aguento ver mais ninguém morrer, não. Só morre gente, tadinha da Violet. Essa menina traumatizada. Mano, a Eloine é um sifão. Ela é um... Cara, que poder foda. Gente, calma aí. Foi informação demais. Como assim o Zayden consegue ler a mente das pessoas? Agora, tudo faz sentido. Tudo. Todas as vezes que lá em Quarta Asa ele pedia pra Violet erguer os escudos dela até pra ele. Quando ela fala com ele assim, eu saberia se ele tivesse ido da minha mente. Ele responde que ela não saberia. Puta que pariu! Nossa, Rebeca! Meu Deus! Gente, eu achei que eu ia conseguir terminar hoje, mas não vai estar funcionando, não vai estar rolando eu terminar hoje. Falta assim, gente. Falta, tipo, isso daqui pra me terminar. Falta, acho que 117 páginas. E assim, gente, tá acontecendo muita coisa. E eu tô em choque. E por isso que eu quero esperar pra me terminar amanhã. Porque amanhã eu consigo reagir. Porque agora vai dar 3 horas da manhã. E assim, eu não posso nem gritar, não posso surtar, não posso fazer nada. Aí não tem graça. E eu quero surtar, eu quero vibrar, eu quero gravar minha reação pra vocês. Gente, hoje é quarta-feira, agora são 4:30 da tarde. E assim, eu tenho meia hora pra me ler, porque eu preciso sair, porque hoje eu tenho faculdade. E eu não li cedo mais, porque simplesmente ainda ficou sem energia aqui na minha cidade. E meu celular ia descarregar, e fiquei com medo. E de não ter bateria na hora que eu fosse pra faculdade. Aí eu não gravei, mas vou ler um pouco agora e depois eu leio mais, quando eu chegar. Gente, cheguei agora da faculdade, são quase 11 horas da noite e eu vou comer alguma coisa, que eu tô morrendo de fome. E vou terminar o livro. E assim, tô muito ansiosa, acho que faltam exatamente 100 páginas pra me terminar ele. Olha, eu tenho uma teoria, não sei se eu tô certa, mas o Jack foi revivido, né? E agora ele apareceu junto com o dragão dele, lá onde ficam as Égide. E se o Jack foi um Venom? Não, aqui ele foi um completo filho da mãe. Como que ele pode matar a própria dragão? Como? Eu sabia, eu falei que ele era um Venom, eu falei. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu cheguei no capítulo 61. Tô na página 722 e eu tenho certeza que alguém vai morrer.
Certeza. Eu tô sentindo a mesma sensação que eu senti quando o Liam morreu. Que alguém importante, alguém com uma relevância boa assim no livro vai acabar morrendo. E eu não tô preparada. Vamos lá, meus palpites de morte, eu acho que ou vai ser a mãe da Violet ou vai ser um dos irmãos dela. Ó, olha lá, ó. Violet e Zero, então, ó. Tô com medo de virar a página. Se o Sawyer morrer, mano, eu vou ter um treco. Ah, nossa senhora, a Violet só tem dragão foda. Nossa senhora! Calma aí, gente, isso aí não tá fazendo sentido nenhum. Como que eles precisavam de 7 dragões, sendo que só existem 6 espécies? Será que existe uma espécie perdida que ninguém conhece? Quê? Não. Se for isso que eu tô pensando, eu vou ficar maluca aqui, tá? Ai, gente, que ódio. Eu saio de uma frase bombástica por uma parte de uma carta do Liam, que ele fala assim: você vai amar a Violet, ela é inteligente e teimosa. Na verdade, ela se parece muito com você. Só não se esquece de uma coisa quando a conhecer: ela não é nada parecida com a própria mãe. E foi uma correspondência do Liam pra irmã dele. Ai, que ódio. Livro desgraçado. Nossa, mano, que ódio desse livro. Tá me fazendo chorar e nem aconteceu nada. Como assim a Andarna, ela é uma 7ª espécie de dragão? Jesus Cristo misericordioso. Gente, não acredito numa coisa dessa. Eu falei que ela ia morrer. Eu falei, eu avisei, eu sabia que ia ser a mãe dela. Eu estou em choque. Não é possível que vai terminar assim. Eu não consigo acreditar. Não acredito numa coisa dessa. Rebeca pode reescrever o final desse livro agora. Agora. Então, gente, eu terminei Chama de Ferro e agora eu vou falar minha opinião pra vocês. É totalmente a minha opinião, a minha experiência lendo um livro. Vou começar falando que pra mim Chama de Ferro foi um livro 3 estrelas e meia. Vou te falar os meus motivos e aí pode ser que vocês vão concordar comigo e pode ser que vocês vão discordar. Primeiro vamos começar falando que esse livro ele é dividido em 2 partes, ou seja, o começo da história seria o desenvolvimento do universo e o restante seria para a parte de ação e tal. O problema desse livro é único e exclusivamente a primeira parte dele. A primeira parte dele tem 430 páginas. E essas 430 páginas, elas seriam facilmente resumidas em 200 páginas. Se a Rebeca tivesse feito elas em 200 páginas, não mudaria nada. Porque, gente, a sensação que eu tive foi que no começo a Violet roda e vai fazer o quê? E para no mesmo lugar. Não evolui, eles não têm uma evolução. Assim como os personagens secundários, que pra mim é um outro ponto muito negativo desse livro. A Rebeca, ela nos coloca em um universo com muitos personagens secundários. Muitos. E ela não desenvolve nenhum deles. Nenhum. Você não sabe muito sobre os objetivos, sobre os desejos deles. Eles só são essenciais mesmo nas partes em que a Violet precisa deles ou na parte da guerra. Esse livro me deixou com a mesma sensação de quando eu li Coroa da Meia-Noite. A diferença, gente, é que esse livro aqui tem 402 páginas, enquanto esse daqui tem quase 800 páginas. Esse livro aqui, ele tem o mesmo problema. O começo dele, a primeira parte, é muito chata, porque é só a Selena vivendo a vida dela normal. Só que esse livro não é grande, e esse é o ponto positivo dele. Por isso que esse livro aqui foi 3 estrelas e meia, porque eu acho que a Rebeca tentou encher tanta linguiça, mas tanta linguiça, que assim, tava fazendo nada com nada, não tava fazendo sentido. Agora, a segunda parte desse livro aqui, gente, é uma obra-prima.
Cara, é tipo assim, tudo que acontece, acontece no tempo certo, na hora certa, na segunda parte desse livro. Assim, gente, eu fui com muita expectativa pra ler esse daqui, porque Quarta Asa foi, ano passado, um dos meus livros favoritos. E assim, eu gostei muito da história, tudo acontece muito rápido. Então, assim, você não tem tempo, assim, você não fica tipo assim, nossa, que parte chata. Porque não tem parte chata em Quarta Asa. Tudo lá acontece perfeito. E aqui não. Esse é o pecado da Rebeca. Ela tentou encher tanta linguiça, mas tanta linguiça, que ela se perdeu no meio da história. Agora vamos falar de coisas boas, né? Esse livro aqui tem uns plots maravilhosos. Óbvio que pra mim, o final desse livro aqui não superou o final do primeiro livro. Mas aqui nós temos o plot de Andar nascendo uma sétima espécie de dragão, o que tipo assim, explode nossa cabeça, eu fiquei em surto. Nós temos, obviamente, como receita da Rebeca, algum personagem se sacrificando no final pra salvar todo mundo. E aqui foi a mãe da Violet. E que assim, gente, eu consegui perdoar ela, sabe? Tipo assim, eu fiquei assim, será que eu perdoo ou será que eu não perdoo? E no final eu consegui perdoar ela. E o plot final que foi o Xaden virando um Venom. Assim, gente, não tem nem palavras pra descrever o final desse livro. Me dá muita vontade sim de ler Tempestade de Ônix, mas não me deu a mesma vontade de quando eu li Quarta Asa e queria muito ler Chama de Ferro. E eu acho que foi isso que me fez, assim, dar de cara, assim. Por quê? Porque eu esperava tanto desse livro, mas tanto, porque, gente, o final de Quarta Asa, quem leu, assim, é surpreendente. É um final, assim, que você fica, meu Deus. E você chega nesse livro aqui esperando ação, esperando tudo, e você não recebe isso. Você vai falar assim, ai, mas a Violet tem 21 anos e o Xaden tem 23, eles não são maduros o suficiente. Mas, gente, vocês vão ficar brigando por causa de qualquer coisa, vocês não conseguem dialogar, vocês não conseguem conversar. Fica meio complicado, sabe? Então, gente, esse foi o vlog, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixem aqui abaixo quais livros assim vocês gostariam de ver um vlog de leitura aqui no canal. Então foi isso, beijo, tchau, até o próximo vídeo!